Graça e paz, amados, tudo bem? Hoje vamos aqui abordar a primeira lição da nossa caminhada aqui no Cletos. Como nasce um líder pastoral? Você deve ter recebido aí como tarefa prévia um exercício onde a gente medita sobre o início desse trabalho, preparando nossos corações, nossas mentes para a gente poder fazer essa caminhada hoje. Lembrando que essa tarefa prévia é sempre muito importante para a nossa assimilação da matéria que a gente vai abordar. Então, como nasce o líder pastoral, a gente vai abordar a vida e o ministério de Timóteo. Paulo convocando Timóteo para exercer o ministério chamado dele, reconhecido diante da igreja, do seu líder, que é Paulo, né, que seria o seu líder, que é Paulo. A gente vai andar nesse processo. Então, o começo da história, dessa chamada, essa identificação, está em Atos no capítulo 16, do 1 ao 3, onde Paulo é recomendado a Paulo Timóteo. O versículo 1 fala o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Então Paulo e Silas chegaram a Listra, onde conheceram Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então foi essa a primeira informação a respeito de Timóteo, né? Então ele era da cidade de Listra, era uma cidade pequena, de poucos habitantes, sequer tinha uma sinagoga. O próprio Timóteo não era, apesar de ser filho de judia e dentro do entendimento judaico, um judeu nasce necessariamente de uma mãe judia. O pai pode até não ser, mas a mãe necessariamente tem que ser judia. Porém, Timóteo não foi criado dentro de uma sinagoga. Porque a sua cidade não tinha isso, muito provavelmente não conhecia a sinagoga. Então, aqui no primeiro ponto que é para a gente discutir é sobre o porquê a palavra já identifica que Timóteo era um discípulo, né? Um discípulo chamado Timóteo, o texto diz. Então, Lucas já quer trazer uma informação para nós, né? Informação de que, de fato, Timóteo era uma pessoa convertida, era uma pessoa que representava ali a Cristo, que tinha realmente as características de um cristão. Então, porque não era somente uma pessoa chamada Timóteo. Então, a primeira questão é por que a palavra discípulo se refere a Timóteo. Você pode pensar várias coisas, mas o foco é esse. De fato, era uma pessoa convertida, muito jovem, mas já uma pessoa que se parece com Cristo, uma pessoa que segue a Cristo. E, assim, quais os requisitos fundamentais para a escolha de um líder pastoral? Então, você pode, nessa primeira visualização, identificar algumas características de Timóteo. A gente vai caminhar nessas características durante essa caminhada, né? Durante esse primeiro ponto aqui. Não vou entrar nesse detalhe, mas é um exercício que você, a princípio, pode, nessa leitura, já identificar em Timóteo. A cidade natal de Timóteo era a aldeia de um povo muito supersticioso, né? Um pouquinho antes, lá no capítulo 14, com a primeira passagem de Paulo naquele local, porque ele fez um milagre, muitos pensaram que eles eram deuses, quiseram até ofertar
sacrifícios a ele, eles tentando explicar quem que de fato fazia os milagres, que não era ele, era Deus, era Jesus Cristo, era em nome de Jesus que eles faziam aquilo. Eles tiveram dificuldade até para essas pessoas não, não, não oferecerem esse sacrifício para ele. Então era uma cidade muito idólatra. Eles voltam 2 anos depois, e é justamente quando eles conhecem o nosso amigo Timóteo. Então, essa primeira passagem, ele foi lá, ganhou algumas pessoas, 2 anos depois eles retornam, e provavelmente nessa primeira passagem foi quando tanto Timóteo como sua mãe e sua avó se converteram, né? Então, essa é a história prévia desse texto que a gente leu. É o resultado, 2 anos depois, do primeiro evangelismo e discipulado de Paulo. Pois bem, o ponto B fala um líder pastoral como você. Né? Um líder pastoral, ele resulta do trabalho do Espírito Santo de Deus, e um líder pastoral não nasce do nada sozinho. Mas nós precisamos aprender um com os outros, né? Assim como o exemplo de Timóteo, os exemplos dos apóstolos e dos discípulos, tantos que pela história do cristianismo se formaram, ninguém se formou sozinho. A ação é feita pelo Espírito Santo, mas é também através da vida das pessoas que são já mais experientes, né? Para que se formem líderes, né? Paulo e Silas, que eram, né? Você lembra que Paulo e Barnabé se separaram depois da primeira viagem missionária, quando eles iam para a segunda viagem missionária. Silas assume o papel de companheiro de Paulo e eles saem em missão, enquanto Barnabé vai para um lado, Paulo e Silas vão para outro, e assim se multiplica até as possibilidades do evangelismo e do crescimento do evangelho. Nesse caminho, ele encontra Timóteo, que é um jovem, muito jovem, né, 17, 18 anos provavelmente, e solteiro, era alguém que tinha disposição para trabalhar e querendo iniciar. A pergunta é para você: tem pessoas assim na sua igreja? Conseguimos identificar pessoas assim na sua igreja? Pense aí um pouquinho e depois você coloca ali qual é esse percentual de pessoas na igreja que você percebe que tem esse desejo de se engajar no trabalho, que tem essa vocação. Coloca ali uma porcentagem, é 1%, é 10%, é 50%, é 20%, que você observa dentro da sua igreja, em números, né, de porcentagem. Né? A igreja pode ter 10 membros, pode ter 10 mil membros. Qual que é a porcentagem de pessoas que estão dispostas a trabalhar, desejosas de trabalhar? Porque a pergunta seguinte é por que muitos deles não estão engajados? Porque essas pessoas às vezes têm esse desejo e não estão engajados. Isso é uma análise que você vai fazer pessoal aí da sua própria igreja, né? Mas a gente pode sugerir alguns pontos, algumas coisas para se pensar. Está se desenvolvendo ministérios, há espaço para essas pessoas se engajarem. As coisas são preparadas para treinar, né? O trabalho da igreja tem um foco em treinamento de pessoas. As pessoas que estão na liderança do ministério têm discipulado outras pessoas, têm preparado outras pessoas, têm caminhado com outras pessoas. As lideranças têm sido compartilhadas, as decisões têm sido compartilhadas. Quais são as características da sua igreja?
Quais as características do local? Às vezes é fácil a gente falar que a culpa é das pessoas que não se interessam, mas também precisamos fazer uma análise de nós como líderes de igreja, da liderança da igreja, se a gente está de fato incentivando essas pessoas a crescerem, né? O ponto 4 era qual era o perfil de Timóteo naquele momento, né? Você pode tirar algumas coisas, não vamos nos aprofundar tanto nisso, mas você pode aí tentar analisar do texto, tirar do texto essas informações. Paulo convida esse homem. Então a gente vai analisar esse rapaz de acordo com o texto, quais são as características que Paulo viu que a gente pode também usar como um critério para a gente escolher outras pessoas para serem nosso Timóteo, assim como Timóteo foi discípulo de Paulo. Primeiro, as suas raízes comunitárias, né? A gente percebe que a igreja reconhece em Timóteo a seu engajamento, né? O texto nos mostra que quem apresenta para Paulo são os líderes, a própria igreja. Tanto que o assunto, ou melhor, as características de Timóteo até extrapolava a própria igreja local, né? Pessoas de outras cidades conheciam e recomendavam Timóteo, né? Se a gente vai analisar uma pessoa, precisa ver se essa pessoa ela tem raízes comunitárias, né? Porque quais são essas vantagens? A pergunta é o que você consegue ver de vantagem para uma pessoa que é envolvida numa igreja local, numa comunidade local. A gente pode sugerir algumas coisas, né? Primeiro, uma pessoa que é envolvida numa igreja, ela aprende a lidar melhor com outras pessoas. Ela está envolvida nas questões da igreja. Ela não conhece só teoricamente, mas conhece na prática as dificuldades e os desafios de uma igreja local. Mas você pode sugerir e escrever coisas que você entende que seria importante nas suas raízes, uma pessoa com raízes comunitárias ser escolhida para um líder pastoral. Timóteo, a gente pode olhar em algumas passagens, né, que a vida dele é muito comunitária, né? Em 1 Timóteo 6,12 fala: combata um bom combate da fé, toma posse da vida eterna, Paulo falando a Timóteo, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, quando ele assumiu o ministério, ele fez essa confissão diante da comunidade, né? Outro ponto, outra demonstração está em 1 Timóteo 4,14, Paulo falando também a Timóteo: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, ali ele foi separado, ali profecia foi dada, os líderes da igreja impuseram as mãos. Imagina a situação diante da igreja, diante dos líderes da igreja. O ministério dele foi estruturado, foi profetizado, foi consagrado diante da igreja. Também lá em 1 Timóteo 1,18 fala: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate. Então, a vida de Timóteo sempre está rodeada de outros líderes da igreja, da vida comunitária. É importante esse envolvimento. Pessoas isoladas, por mais geniais que seja, acaba não tendo um bom resultado ministerial. Segundo, a sua reputação. Como eu falei, a reputação dele, não somente da cidade dele, mas como em outras, como Listra, né, que é a cidade dele, Icônio, também dava um bom testemunho. A pergunta é: você acha que é indispensável uma pessoa ter uma boa reputação?
Ali, na verdade, até o nosso amigo Timóteo era além da boa reputação, mas ele tinha de fato um bom caráter, né? Porque reputação é o que os outros pensam, caráter é o que de fato você é. Mas ali as duas coisas são válidas para o nosso amigo Timóteo: a boa reputação e um bom caráter. Sua formação espiritual, no item C. A gente entende e vê lá em 1 Timóteo 3,14, tem um texto aí, fala que a formação espiritual dele, apesar de ele não ter sido informado e formado dentro de uma igreja ou de uma sinagoga, antes da igreja, na sinagoga, que ele era descendente, filhos de judias, e por isso um judeu, ele, apesar de não ter sido formado num ambiente lá de ensinamento de uma sinagoga, porque a cidade não tinha isso, ele aprendeu com duas pessoas, que foi a sua avó e a sua mãe, que ensinaram a ele. Paulo dá testemunha disso, né? E fala lá em 1 Timóteo 3,14, porque desde criança você conhece as sagradas letras, sabendo, conhecendo a família de Timóteo, ele soube da importância daquilo na vida de Timóteo e falou: você lembra que sua mãe, sua avó te ensinou, você sabe bem, e a gente sabe da importância dessa formação espiritual. Timóteo tinha isso, conhecia a palavra de Deus, e não somente no aspecto de conhecimento, mas no aspecto da sua própria vida, quando ele fala: recordo-me da fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou convencido que habita em você também. Então, além do conhecimento, ele tinha também a espiritualidade, ele tinha a piedade, ele tinha uma vida que correspondia, porque era uma fé não fingida. Ele não era uma pessoa falsa, mas de fato era uma pessoa que executava, que vivia, né? Apesar das suas limitações e seus problemas, ele vivia aquilo que de fato cria, porque a fé dele não era fingida, né? Ele não tinha aquela formação clássica como Paulo tinha com Gamaliel, mas ele de fato foi ensinado na palavra de Deus. 4. Disposição para abrir mão de seus direitos, ou disposição a sacrifícios. Porque quem quer trabalhar na obra de Deus tem que ter uma disposição a abrir mão de muitas coisas, de sacrifícios para a obra do Senhor. Timóteo, ele não precisaria, porque ele era um cristão, mas ele se deixou ser circuncidado, para que aquilo não fosse uma pedra de tropeço para onde quer que ele fosse na pregação do Evangelho junto com Paulo. Eu podia falar: não preciso disso, eu já sou cristão, a fé cristã não nos obriga. E Paulo, então, foi o maior defensor disso, junto com Barnabé. Eles defendiam que o cristão não precisava cumprir os rituais judaicos, especialmente a circuncisão. Houve até uma discussão bem grande, um pouco antes, até do capítulo anterior, sobre esse respeito. Paulo defendeu esse princípio para os cristãos, não precisa, mas ali, para evitar que houvesse barreiras, e porque Paulo sempre pregava muito no meio de judeus, e Timóteo, já era bem conhecido ali na região, e para evitar que se discutisse sobre ele ser judeu e não circuncidado e tal, ele pede para que Timóteo seja circuncidado. E assim foi feito. Ele abriu mão, ele não precisaria, isso não influenciaria em nada a sua fé, a sua salvação e seu ministério diretamente, mas para evitar que houvesse barreiras, Timóteo se deixa circuncidar. Então, a gente é o direito dele, mas ele abre mão em prol do reino de Deus. E um verdadeiro ministro, muitas vezes, abre mão do que é direito seu para que a palavra de Deus chegue aos corações, para que vidas não sejam escandalizadas. Lá em Romanos 14, fala sobre isso, fala
sobre comer carne sacrificada a ídolo e entra nessa discussão sobre julgar, sobre desprezar, porque a igreja de Romanos estava dividida por essa questão. Então ele fala, você que sabe que não tem problema, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, então não escandalize o seu irmão. Não seja uma liberdade que você tem fator de que a outra pessoa se escandalize, desvie, se afaste ou que peque. Então, cada um respeite e ame ao próximo. É mais importante o amor do que a sabedoria nesse aspecto, o conhecimento. Então, Paulo vê em Timóteo essa disposição também de abrir mão, de uma disposição ao sacrifício para que a obra de Deus cresça, para que isso não seja um empecilho. E aqui nosso último ponto, que está G aí, mas é D, encontrando alguém para mentorear. Então, visto tudo isso que a gente falou, né, os pontos aqui das raízes comunitárias, pensando nisso, da boa reputação, da formação espiritual e da disposição de abrir mão dos seus direitos, você consegue pensar em alguém que você percebe, talvez não tudo, mas boa parte disso, boa parte desses atributos, você conhece alguém aí, você identifica pessoas assim, então escolha pessoas, 3 pessoas, que deve ser alguém em cujo potencial você acredite, pessoas que você fala, não, esse cara aí, essa irmã aí, ela vai longe, ela tem uma vocação. Tem que ser disponível, isso é muito importante. Às vezes tem capacidade, tem um chamado, mas a pessoa está indisponível. Talvez aquele momento não seja o propício para ela. E também pessoas que seja capaz do seu investimento, seja capaz de multiplicar isso, impactar, alcançar outras pessoas. Não um investimento que vai finalizar na própria pessoa, mas que ela possa alcançar outras pessoas. Pense em 3 pessoas. 3 pessoas aí que você entenda que seja importante você investir na vida dela. E você coloque essa lista aí. Tem 3 aí na apostila, 3 espaços. Coloque aí e começa a orar nesse sentido. Esse é o primeiro passo para um líder. Escolher pessoas em quem ele vai investir a sua vida. Com critério, Vamos escolher com critério, como Paulo fez, foi recomendado, ele viu, ele acompanhou aquela pessoa ali no primeiro momento, para depois, de fato, levá-lo junto. Então, faça uma oração, coloque essas vidas diante de Deus e comece a colocar essa situação diante de Deus para que Deus dirija a sua vida nessa escolha. Tá ok? Deus abençoe sua vida e até próximo encontro.